Olá, paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Patrícia. Vamos para a nossa aula da Escola Dominical de hoje. E o nosso tema é Paciência na Espera, Salmo 40. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te rendemos. Obrigada, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de lecionar a Tua Palavra. Meu Deus, nos dá um domingo na Tua presença, fala conosco, nos ensina a esperar, nos ensina a ter paciência nas adversidades, também naquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse dia e por tudo, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto base está lá no Salmo 40 e diz assim a palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A nossa introdução diz assim: a palavra paciência dirige nossa atenção para o pensamento de que Deus às vezes não nos responde imediatamente. Entretanto, parte desse versículo nos anima, porque no final Ele responde e ouvirá o seu clamor. É difícil ter paciência quando a gente acha que Deus tem que nos responder na hora que nós quisermos. E esse versículo ele vai dizer isso, exatamente isso. Que Deus não vai responder a gente imediatamente, não vai ser da maneira que a gente quer, não como a gente acha que deve ser. Mas Ele mesmo se responde. O versículo ele mesmo vai falar: mas o Senhor se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Ou seja, o salmista coloca que ele está esperando, mas ele tem certeza de que Deus o ouvirá. O tópico primeiro diz assim: paciência na espera. No tempo da espera, quem já esperou sabe, uma mulher que espera um filho por 9 meses, parece, quando a gente começa a gerar esse bebê, a gente não vê nada, né? E aí a gente começa a esperar esse bebê, e nesse processo, parece que nada vai acontecer. Nos primeiros meses a gente não sente quase nada, algumas mulheres enjoam mais e tudo, mas não tem nada que apareça essa gestação. E nesse período de paciência na espera, é isso que eu quero dizer para vocês. Nós não conseguimos ver os resultados. É como se nós estivéssemos semeando e não conseguimos ver aquilo que a gente está semeando. E aí a gente precisa esperar e ter paciência enquanto esperamos. O salmista fala com isso com muita propriedade. Porque ele mesmo fala no verso 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca e um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, no meio da adversidade, ele estava num charco de lodo, mas ele sabia que o Senhor o havia tirado e que o Senhor iria ouvi-lo, que o Senhor iria se inclinar para ele. É difícil quando a gente está no meio da adversidade, a gente confiar no Senhor. No meio da luta, no meio das tribulações, quando a gente está doente, a gente quer uma cura imediata, é difícil confiar no Senhor. Mas é necessário ter perseverança. A chave da nossa vitória está na perseverança e na oração. Para ver a resposta de Deus, lá em Romanos 12, diz assim a palavra do Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Ou seja, no tempo da tribulação, você precisa ser paciente. É muito difícil ser paciente quando tudo não vai bem, quando as coisas fogem ao nosso controle, quando a gente perde o controle da situação, quando a gente vê um filho doente, quando o desemprego chega. Porque quem tem família, às vezes precisa sustentar a sua família, e quando não tem recursos, como é que você vai ser paciente se o seu filho está com fome? Como é que você vai ser paciente se você vê as contas chegarem e você não consegue
ter solução. Mas o texto vai dizer que sede paciente na tribulação, porque a paciência vai produzir esperança. Sabe o que acontece? Quando a gente persevera, a gente começa a ter esperança. E a esperança é como a fé, né? Ela vai movendo a nossa vida. E seu coração cheio de esperança, você consegue perseverar. Por causa das nossas ansiedades, cometemos erros. Eu vou deixar um exemplo de Saul. Lá no capítulo de Samuel, 1 Samuel 15, 22. Diz assim a palavra do Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. O Saul, ele era o rei, tinha um reino para ele. E Deus mandou ele ir conquistar um povo. E Deus mandou ele esperar, porque ele não queria. Porque não eram os reis que sacrificavam, que ofereciam sacrifícios. Era o sacerdote, que era Samuel. E Samuel manda ele esperar para que ele oferecesse os sacrifícios. Mas Saul, se precipitando, vai e oferece sacrifício. E aí o profeta Samuel, quando chega, fala: o Senhor tem mais prazer em sacrifício do que obedecer. É um jargão que a gente usa muito, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas quando as situações fogem ao nosso controle e a gente precisa esperar e ter paciência, muitas das vezes nós sacrificamos. Muitas das vezes, por causa da nossa ansiedade, nós sacrificamos aquilo que nos custa. E Saul perdeu um reino, porque ele, em vez de esperar, ele sacrificou. Se ele tivesse obedecido, ele foi rejeitado por Deus, porque não soube esperar. Isso é muito sério, muito sério. Quando ele fala, às vezes, as nossas atitudes podem custar muito caro. Seja paciente, espere a resposta de Deus. É difícil esperar a resposta de Deus quando tudo parece que fugiu ao controle. Mas o Senhor, Ele vai falar. E se o Senhor não falar, o silêncio de Deus também é resposta. Muitas das vezes, Deus se mantém em silêncio porque Ele quer ver a nossa atitude, quer ver a nossa obediência, mas também Ele quer evitar que a gente entre em alguns conflitos. Porque às vezes Deus não tem um sim ou um não. Simplesmente Ele diz espera. Porque a gente quer sempre uma resposta ou negativa ou afirmativa, sim, ou sim ou não. E às vezes Deus diz simplesmente espera. Espera, você não está pronto, espera, você precisa aprender, espera, você precisa obedecer, espera, eu vou fazer diferente, espera, eu tenho uma nova direção, uma nova diretriz para a sua vida. E às vezes a gente atrapalha tudo, atrapalha o processo, atrapalha o propósito, porque a gente não consegue esperar a direção de Deus para nós. E é muito sério isso, é muito claro isso. E no verso 2 do nosso tópico da nossa aula, diz assim: a paciência é uma virtude. Ter paciência é uma bênção. A paciência não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de força. A virtude da paciência é característica das pessoas mais fortes. As pessoas pacientes normalmente são mais fortes. Elas normalmente são mais equilibradas emocionalmente. A paciência também é uma característica do amor. O amor é paciente. Quando amamos, suportamos o outro com mais leveza e paciência. Vamos lá no verso 1 Coríntios 13, 4. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece.
palavra de Deus diz que o amor é paciente. Quando você ama alguém, você tem paciência com aquela pessoa. Quando você perde a paciência com a pessoa, você não a ama. Você precisa ter paciência. Eu estava estudando e vendo sobre casamento. O casamento é uma das coisas que mais nos faz ter paciência. Porque a palavra de Deus, ela diz assim: o ferro afia o ferro e o homem afia o homem. No casamento você tem que ter paciência, porque você tem que respeitar o outro, olhar o outro como a si mesmo e entender que o outro também tem dificuldades, tem debilidades, tem fraquezas. E só quem é equilibrado emocionalmente consegue ter paciência com o outro. Quando a gente fala de paciência, às vezes a gente pensa assim, aquela pessoa mansa, a gente confunde paciência com mansidão. E não é verdade. Nem sempre a pessoa mansa é uma pessoa paciente. Às vezes a pessoa não responde, mas ela não tem paciência. E às vezes, ter paciência é um sinal de força. Força emocional, força espiritual. E é um dom, isso é tão perfeito que assim, o Senhor ele fala isso, que faz parte do dom do amor, a paciência. Porque para a gente amar, a gente precisa ter paciência. E normalmente a gente é muito paciente com os de fora. A gente ouve no nosso trabalho um monte de coisa, a gente percebe um monte de coisa com as pessoas de fora, às vezes até mesmo dentro do ambiente da igreja, mas chega na nossa casa, a gente não é tão paciente. Chega com a nossa família, a gente não é tão paciente. Ou então o inverso. Às vezes a gente tem muita tolerância com os da nossa família e chega na igreja, a gente não é tão tolerante com os irmãos da igreja. A gente já os condena, às vezes a gente já acha que para eles não tem mais esperança, não tem mais misericórdia. E aí a gente perde a paciência com aquele irmãozinho. Sabe aquele irmãozinho que tira sua paciência? Aquele irmãozinho que às vezes te coloca em situações que tu fala assim, meu Deus, eu não aguento mais isso, por que ele faz isso? Então, esse irmão está sendo usado por Deus para te ensinar a ter paciência. E no verso 3, da nossa aula, a paciência toda alcança. Vivemos num mundo no qual reina a pressa e a urgência, em que pouco valor é dado à paciência. Essa virtude, que está cada vez mais escassa em nossa convivência, exige, antes de tudo, nossa confiança em Deus. Romanos 5, 4 e 5. Verso 4 e 5. A paciência, a experiência, e a experiência, a experiência. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A paciência, ela vai te produzir experiência. E a experiência é a esperança. Quando você não tem paciência, a gente não consegue ter experiências. Porque quando a gente não espera, a gente atropela as coisas. E aí a gente precisa ter paciência para poder ter experiência com Deus. Quando a gente é novo convertido, a gente quer correr, quer fazer tudo. E aí a gente acha que Jesus vai voltar hoje. A gente aceita Jesus hoje e acha que Jesus vai voltar. E aí a gente, principalmente eu que sou missionária, evangelista, a gente quer ganhar o mundo inteiro para Jesus, porque acha que Jesus vai voltar agora e a gente quer fazer tudo. Mas a paciência, ela vai nos dando experiências. E essas experiências, a gente vai entendendo que a gente vai amadurecendo espiritualmente. E a experiência, ela produz esperança. Quando você começa uma faculdade, você sabe que essa faculdade tem um ciclo a ser terminado. Tem 4 anos, 2 anos, 5 anos. E você precisa terminar os períodos, você precisa terminar esse ciclo que você iniciou.
E você precisa ter paciência, porque senão você não consegue terminar o ciclo que foi iniciado. E aí, às vezes, quando a gente reprova logo nos primeiros períodos, é bem difícil. A gente não tem tanta experiência assim, e a gente acha que nunca vai conseguir terminar um período sem reprovar e tudo. E aí, na primeira vez que a gente reprova, a gente se abate, e tem pessoas até que desistem do seu sonho. E o que acontece? Quando você tem paciência, você consegue a experiência vai fazendo você ter esperança. Tipo, você caiu aqui, mas lá na frente você consegue retomar. Lá na frente você consegue perseverar. Lá na frente você consegue concluir o ciclo que você iniciou. Às vezes, para alcançar a promessa, é necessário esperar. Muitas das vezes a nossa promessa, ela está ao longo do final da caminhada. E a gente quer que aconteça de imediato. E a promessa de Deus é fiel para cumprir a promessa. Só que não é no nosso tempo. A palavra de Deus lá em Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas e um propósito para todas as coisas debaixo do sol. Inclusive quando as coisas não vão bem. Inclusive quando a gente precisa esperar. Inclusive quando a gente não entende os porquês de Deus, não entende o silêncio de Deus, não entende os nãos de Deus. E nem necessariamente a gente está uma geração muito imediatista. Nós temos a ideia de... É uma geração miojo, né? A gente fala que tudo é para ontem, é para agora. A gente coloca um miojo no micro-ondas e não tem paciência de esperar o miojo ficar pronto. Porque a gente quer fazer tudo para ontem. A gente fala no celular, por exemplo, né? A gente fala ao mesmo tempo com pessoas de vários lugares do mundo e faz várias coisas ao mesmo tempo e mexe no aplicativo do banco, mexe na Bíblia, mexe no Zap, no Face, tudo ao mesmo tempo. E a gente está trazendo isso para a nossa vida. Só que isso não é real. O mundo real, a vida real é diferente. A gente não vive... Nós temos o mundo virtual, mas na nossa vida nós precisamos ter ciclos. E não podemos interromper esses ciclos. Porque a criança, quando nasce, ela não sabe falar, ela não sabe andar. E ela precisa aprender a engatinhar. Depois ela começa a se levantar, depois a andar. E por final, aquela criança já chega a correr. Mas tem um ciclo. Porque independente da gente já achar que as crianças de hoje em dia já nascem sabendo mexer no celular, ela pode nascer sabendo mexer no celular, mas ela não sabe ler e escrever. É impressionante, né? Ela sabe mexer no celular. Por associação, ela vai aprendendo umas coisas, mas ela ainda não sabe ler e escrever. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem ciclos que você vai ter que vencer e você precisa de paciência para poder vencer. E para chegar ao final dessa aula, a conclusão tá: seja como salmista. Saiba que apesar da dificuldade, o Senhor se inclinará para você e Ele ouvirá o seu clamor. Ou seja, espere e enquanto esperar, clame. O Senhor é um pai amoroso que tem prazer em socorrer os seus filhos em meio às adversidades. Confie e espere. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Eu sou muito ansiosa, muito ansiosa. E eu queria tudo para ontem, tudo para ontem. Como se, na verdade, eu tinha, devido à minha história, eu queria resolver as coisas e fazer as coisas ao meu modo. E aí eu não conseguia esperar os nãos de Deus, as dificuldades. E às vezes eu achava que Deus não estava me ouvindo. Mas o Senhor nos deixa como salmista. Aprenda com o salmista. A resposta virá. O Senhor se inclinará para você, como se inclinou para mim. Hoje eu tenho respostas de orações que eu fazia há 10 anos atrás. Uma década orando. Tem pessoas 20 anos orando e achando: Senhor, eu não vou ver minha resposta. Vai ver sim, confia. Espere no Senhor. Entenda que o Senhor, ele tem a eternidade. É porque o nosso Kairos
O Kairos de Deus é diferente do nosso Cronos. A gente acha que o tempo tem que ser da nossa maneira. Mas creia no Kairos de Deus. Creia que o tempo de Deus é perfeito. E eu deixo uma frase para você, que para aprender a ser paciente é entender que a eternidade é logo ali. Logo ali. Nós fomos chamados para a eternidade. Eclesiastes 11 diz isso, né? Que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem, e o homem não entendeu. Quando nós entendemos a complexidade do que é ser eterno, a gente aprende a ter paciência. Porque você é eterno. O Senhor é eterno. E Ele tem eternidade para nós. Então, talvez aquilo que hoje não está saindo tão legal, não está sendo bom para você, está fugindo ao seu controle e requer um pouquinho de paciência. Entenda que o Senhor é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, ou seja, Ele está lá no futuro. Ele já sabe o que vai acontecer e Ele já sabe como você vai estar lá. Porque muitas das vezes nós nos colocamos, fazemos orações. Quantas orações suas que não foram respondidas e que se fossem respondidas hoje, você estaria feliz? Será que se as orações que você fez, coisas que você queria há algum tempo atrás, hoje você permanece querendo? Você continua querendo as mesmas coisas? Não. E Deus sabe disso. Deus, Ele é perfeito, perfeito. Ele tem a onisciência, a onipresença, ou seja, todo o poder, onipotência também. Então, pelo seu perfeito poder, pela sua perfeita presença, perfeita onisciência, muitas das vezes Deus diz para a gente esperar e aguardar em silêncio, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que nos espera. E eu termino com esse texto que fala lá em Mateus, que diz assim: a cada dia basta seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã, com o que é a vez de comer, ou beber, porque você é mais que os pássaros, você é mais que os lírios do campo. E eu deixo também para você lançar sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então, se você está se sentindo ansioso, se você está de alguma maneira achando que não vai acontecer, que o Senhor não vai se inclinar para você, que o Senhor não vai te responder, que as coisas fugiram ao seu controle, e que você não está tendo paciência para esperar a vontade de Deus, eu quero orar com você e pedir ao Senhor que nos ensine a esperar a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando a gente não entende, ela continua sendo perfeita, ela continua sendo boa e ela continua sendo agradável. Oramos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Senhor, nos dê paciência, Senhor. Nos ensina a perseverar, mas principalmente, Senhor, nos ensine a aceitar a Tua vontade. A Tua vontade soberana, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E Deus, nos ensine que a paciência é um dom, é parte do amor. E Pai, também nos ensine, Senhor, a ser paciente com o outro. Muitas das vezes queremos que as pessoas sejam pacientes conosco e nós não somos pacientes com ela. Então, Pai, nos ensine, Senhor, a olhar o outro como o Senhor nos vê. E Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Pai do Senhor Jesus.